Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja, o capítulo 7. Na verdade, os dois capítulos, mas como são textos narrativos e extensos, nós, mais uma vez, usufruiremos do que a homilética, boa homilética nos permite, e vamos compactar a leitura, já que o texto se concentra tanto no capítulo 7 como no capítulo 8. O capítulo 7, por incrível que pareça, a derrota de Israel para uma nação tão pequenininha. E já no capítulo 8, a vitória de Israel contra essa mesma nação. Eis aí o teor dos dois capítulos, o 7 e o 8. Capítulo 7, Israel é derrotado por Ai, uma nação pequena, tão pequena que Josué foi aconselhado a poupar o exército, enviando apenas 3.000 homens. Um cheirinho ali de autoconfiança, não é? Um cheirinho de autoconfiança. E foi derrotado. Já no capítulo 8, vitória sobre Ai. O título da série continua: Josué, o mapa de Deus para a expansão da igreja. Há 8 dias, baseado no capítulo 6, o tema foi: existem Jericós para serem vencidas, mas Deus vai à frente. E o sermão teve uma estrutura, digamos assim, dentro de uma trilogia, 3 blocos. Lembram? 3 blocos. E o sermão de hoje tem como tema a causa das nossas derrotas e o caminho para a reversão. Baseado nos capítulos 7 e 8 de Josué. A causa das nossas derrotas, Romerito querido, e o caminho para reverter a derrota, e o caminho da reversão. Entendeu, Romerito? Então, vamos lá fazer a leitura compactada. A homilética nos permite isso. Já leram o livro Como Ler Livros? Fantástico, viu? É um clássico. Eu tenho esse livro muito bom, adquira, viu? Como Ler Livros. Fenomenal. Eu não vou tratar dele aqui agora, mas no outro momento, uma EBD, eu vou mostrar os 4 tipos de leituras. 4 tipos de leituras. Eu só vou citá-las agora. Não, vou citar não, senão o tempo vai... Eu já me conheço um pouquinho, deixa para depois. Como ler livros, grave esse livro aí, livraço. Então, vamos fazer uma leitura compactada. Josué 7 aberto, Bíblia aberta. A partir do versículo 2, deixe o primeiro versículo para depois. Do versículo 2, preste bem atenção, até o versículo 5. Josué capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 5. Eu lerei na Almeida atualizada, a antiga mesmo. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Ave, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subam, ou subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, olha a pontadazinha de autoconfiança aí: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, a ferir Ai. Ai aqui é a nação inimiga que precisava ser vencida também, assim como venceram Jericó.
Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha só, Edneia, um pouquinho de autoconfiança, né? São poucos os inimigos. Não é que eles estejam totalmente errados, enganados. Quem é da área aqui, militar, sabe disso, não é? Claro, não foi, ele não estava totalmente errado, gente. Por isso que eu não estou dizendo aqui absolutamente que foi autoconfiança, né? Mas cheirou um pouquinho. E vocês vão perceber já já. Mas faz parte, um exército de homens inteligentes, não é? Desnecessário, o inimigo é pouco, então basta 2 ou 3 mil homens. Agora veja o resultado disso aqui, gente. Versículo 4. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais, agora observem, dá para ler aí juntos? Vamos lá. Os quais fugiram diante dos homens de Ai. Que é isso? Versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras. E os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como... Não precisa perdão, não. Eu amei, guerreirinho. Eu amei, guerreiro. Estamos juntos. Isso, eu gosto, nós amamos essa ênfase. Eu parei porque eu vibrei isso. Um garoto prestou atenção na leitura, acompanhou a leitura, ainda deu ênfase. Deus te abençoe. Quando terminar o culto, quero dar um beijinho na sua testa, se você permitir. Que maravilha, Deus seja louvado. Derrota, não é? Agora, capítulo 8, apenas o versículo 28, leitura compacta. Aqui, derrota para uma nação pequena. Capítulo 8, vitória contra essa nação. Capítulo 8 de Josué, versículo 28. Vamos ler juntos também? Então Josué fez o quê? Toda a igreja. Até os dias de hoje, é o narrador que está fazendo menção, até os seus dias. Vitória sobre Ai. Perceberam então aí? Capítulo 7, derrota. Capítulo 8, vitória. Daí o tema do sermão desta noite: a causa das nossas derrotas e o caminho para a reversão. E o caminho para reverter. E o caminho para voltar a vencer. Qual foi a causa das nossas... E qual foi a causa da derrota de Israel aqui no capítulo 7? E que continua sendo também a causa das nossas derrotas em pleno século 21. Seja no aspecto individual, seja no aspecto coletivo. Está aqui, queridos. Está aqui no texto sagrado, Josué, capítulo 7. Pois diante dessa derrota, o generalzão de guerra rasga suas vestes, chega diante do Todo-Poderoso e diz: ó, Todo-Poderoso Deus, o que as nações dirão? Que o Senhor nos tirou do Egito, nos trouxe até esta terra para passarmos essa vergonha? Por favor, é uma paráfrase bem compactada. Está aqui. Observem, queridos, que Josué, a partir do versículo 6, ele rasga. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel. Ei, sabe por que somos presbiterianos? Porque sempre existiram presbíteros. O que mudou foi o formato. Está aqui, ó, anciãos. Presbíteros, no plural, presbiterói. Presbiterói.
na nova administração da Aliança da Graça, Deus mudou apenas a logística, a estrutura, mas continuam. Vejam como o presbiterato é importante. Você tem Josué como o líder, mas você tem líderes. Ele orou sozinho? Ele rasgou as vestes sozinho? Não, ele e os anciãos de Israel. E ele está ali pleiteando com Deus: o que foi, Senhor? As nações vão zombar do teu nome. As nações dirão que o Senhor não teve poder para continuar com a vitória. Agora observe a causa da derrota. Porque depois disso, você já ouviu falar que Deus também manda você parar de orar? Eu estou apenas na introdução do sermão. Você já ouviu falar que o Deus que manda você orar, existem outros momentos que Ele manda você parar de orar? E por que o Deus que manda você orar, aqui e acolá Ele manda você parar de orar? É quando a oração não coaduna com o dia, com a prática. Para que as pessoas não confundam, não pensem que Ele é um Deus grego que gosta de ser bajulado. A vida de oração tem que coadunar, ela tem que estar casada com o dia a dia. Então veja o que ele vai dizer agora para Josué. Então o Senhor disse a Josué, versículo 10: levante-se. Josué estava fazendo o que então? Prostrado, orando, querido. Rasgar vestes, se prostrar. Ele estava orando e Deus diz: pare e levante-se. Josué, meu servo, levante-se. Sabe por quê? Porque você está assim prostrado sobre o rosto. Josué estava o que, gente? Prostrado. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Agora o 11, só a primeira parte. Todos juntos, só a primeira parte. Israel pecou. Só até aí. A causa da derrota de Israel contra Ai, Israel pecou. Uma vida de oração, e ela deve acontecer, ela não pode estar divorciada da obediência à palavra de Deus. Eu vou repetir: Deus não é um Deus da mitologia grega que gostam de ser bajulado. Deus não precisa ser bajulado por nada e por ninguém. Adorá-lo é reconhecê-lo como o único Deus vivo e verdadeiro. Ele não ganha nada quando ele é adorado, porque ele é autossuficiente em si mesmo. Ele é Deus, você adorando, ele continua Deus, você não adorando, porque Deus é Deus. Levante-se, Josué, porque Israel pecou. Está aqui a causa da queda. Mas aqui o nosso Deus, como especialista em poder de síntese incomparável, ele resume que Israel pecou. Mas depois ele vai sair do geral para o particular. Ele vai esmiuçar como se deu esse pecado. Ele vai elucidar como se deu esse pecado. Ele vai tratar em miúdos como foi que Israel pecou. E é aí que encontramos o desenvolvimento do sermão. A causa das nossas derrotas e o caminho para a reversão. E a resposta a o desenvolvimento desse tema está justamente nas entrelinhas do que Deus diz no texto. Está justamente no texto, seja ele explícito, facilmente percebido, salta aos nossos olhos, ou implicitamente, ele se encontra ali nas entrelinhas. Por inferência muitas vezes, por dedução ou por indução da parte do próprio Deus. Dito isso, vamos então esmiuçar esse pecado que foi a causa da derrota de Israel. Primeiro, Israel brincou com as ordens de Deus. Daí o primeiro ponto do sermão.
Brincar com as ordens de Deus é brincar com fogo. Como assim, pastor? Israel brincou com as ordens de Deus? Então, volte a sua página da Bíblia para o capítulo 6. Que quando o Senhor estava dando as diretrizes para vencer Jericó, Ele deu uma ordem também. Qual foi a ordem? Josué capítulo 6, versículo 18. Quanto a vocês, o que diz o texto? Eu vou ler aqui. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Olha, eu irei derrubar as muralhas. Agora, quanto a vocês, guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito quem? O arraial de Israel, e o confundais. Entendem? Não peguem as coisas condenadas. Vocês vão entrar em Jericó, mas não ousem pegar as coisas condenadas. Quanto ao ouro, diz o texto sagrado, o texto continua: para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornareis maldito o arraial de Israel. 19. Porém, toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Não peguem as coisas condenadas e nem peguem o ouro, a prata e o bronze. Irão para o meu tesouro, para a minha obra. Ordem dada? Eles brincaram com essa ordem. Calma que você está perguntando aí, pastor, mas não foi Israel não, foi só uma família. Calma, a gente chega lá. É um dos pontos do sermão. O primeiro ponto é, eles pecaram. Como pecaram? Brincaram com as ordens do Senhor. E brincar com as ordens do Senhor é brincar com fogo. O escritor aos Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Eu vou repetir. O escritor aos Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Ele é amor, um amor imensurável, incomparável, inigualável, mas também a Bíblia diz que Ele tem uma justiça absoluta, e quando Ele decide manifestá-la, fogo consumidor. E eles brincaram. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Há uma mensagem lá para nós quanto a brincar com as ordens de Deus. Ei, menino, você que está acostumado a brincar com as ordens de papai e de mamãe, porque papai e mamãe só fica na ameaça e pronto, e por isso a reincidência. E até com seus coleguinhas você diz, ela diz que vai fazer e nunca faz. Então, gostei de novo. Isso, você não brinca com as ordens da sua mamãe não, né, guerreiro? Muito bem. Então preste bem atenção, viu? O Deus que está no trono não é seu papai, nem é sua mamãe. Está acima do seu papai, está acima da sua mamãe. Ele não é sentimentalista como o seu papai, nem sentimentalista como a sua mamãe. Porque muitas vezes é assim que os papais e as mamães se comportam, com puro sentimentalismo. Então, Gálatas capítulo 6. Olha o que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz para nós. Observe aí. Versículo 7. Carta de Deus aos Gálatas, Íris, presbítero Emerson Guerreiro, casal querido. Flávio, Marcelo e Flávia. E o filho da aliança que está aí no ventre. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu quero ouvir a igreja lendo esse texto. Preciosos adolescentes, valorosos.
Saibam que nós somos apaixonados por vocês, no sentido puro da palavra. Atentem para isso aqui, ó. Mas que os papais e as mamães também atentem. Deus não é bonachão. O nosso Deus não é bonachão. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6. Abacuque, num determinado momento de crise, pois ele olhava para Israel e o próprio povo de Deus cometendo absurdos, injustiças, os tribunais inocentando os culpados e culpando os inocentes. E aí Abacuque disse: ó Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal, então tu vais deixar isso acontecer? O que é que diz Gálatas 6,7? Toda a igreja sozinha. Eu vou aproveitar esse silêncio, a leitura de vocês, e vou beber água. Gálatas 6,7. Leia juntos aí, por favor. Não vos enganeis, que Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vocês entenderam o texto, então vamos ler novamente. Agora eu farei coro com vocês. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. No capítulo 6 de Josué ele disse: quando vocês adentrarem, quando lá estiverem, não peguem para vocês as coisas condenadas. Caso as peguem, vocês trarão sobre o próprio povo, sobre vocês, condenação, maldição, confusão. Capítulo 7, nos é dito que um dos membros de Israel, quem foi? Primeiro versículo, vamos lá? Josué 7, primeiro versículo. Josué 7, primeiro versículo. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, fez o que, gente? Pegou para si vamos lá, prevaricar os filhos de Israel nas coisas condenadas. Toda a igreja. Por quê? Filho de da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Aí o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, porque Deus não permite brincar com as suas ordens, porque brincar com as ordens de Deus é brincar com o seu próprio caráter. Você está entendendo? Esse é o primeiro ponto. Por que Israel foi derrotado? Israel brincou com as ordens de Deus. Israel brincou com o caráter de Deus. Você já presenciou um filho comentando que já estou com 15 anos, e ele sempre diz que ia fazer, se eu não fizesse, ia fazer isso, nunca fez. Isso é brincar. É uma ilustração sempre do que é zombar. Não confunda, de Deus não se brinca. Ele é misericordioso, mas não confunda. A misericórdia dele não é inimiga da justiça, e nem a sua justiça é inimiga da misericórdia. Há momentos para ele que ele manifesta misericórdia, mas há momentos também que ele manifesta justiça. Foi assim que Israel pecou. Primeiro, brincou com as ordens do Senhor. E eu quero perguntar a você: como você tem encarado as ordens do Senhor? Como você tem encarado a palavra do Senhor? Como você tem encarado a lei do Senhor? Nós estamos também aqui com uma série para a classe de adultos. Aqui. Você que nos visita, não é membro de nenhuma igreja e quer conhecer a Bíblia, a primeira igreja tem classes para todas as faixas etárias. Tem filhos, departamento infantil. Tem adolescentes, classe de adolescentes. Tem jovens, tem classe para jovens. Adultos, classe para adultos.
Novos convertidos, tem classe para eles. Membros oriundos de outras igrejas, mas decidiram caminhar com a primeira igreja, tem classe para eles. E o objetivo é que todos aprendam mais e mais a amar, obedecer e glorificar Jesus Cristo, hoje e sempre e para todo sempre. Como você tem feito? Falando em miúdos. O que você tem feito com o seu smartphone, quando ninguém mais está vendo o que você anda vendo no seu smartphone? Você homem, você mulher. É apenas um exemplo, viu? O que você tem feito do dia do Senhor? Deus te convoca para no dia do Senhor Ele ser adorado por você. O que você tem feito com o dia do Senhor? Deus tem tido prioridade na tua agenda? Aliás, Deus não deve fazer parte da tua agenda no sentido de 1, 2, 3. Deus é a tua agenda. Tudo mais na agenda deve convergir para Ele. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, comida, bebida, indumentárias, vestes. Ele promete, eu vos acrescentareis, Mateus capítulo 6. E Ele diz isso dentro de um momento onde Ele está cuidando do seu povo e dizendo, cuidado com a ansiedade pecaminosa, cuidado com a preocupação pecaminosa, é uma preocupação oriunda da incredulidade. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora veja que argumento, que mestre da oratória incomparável, que mestre da retórica incomparável. O Cícero, o orador romano, que massa, né? Mas ele é ofuscado por Cristo. Olha só, não é o alimento mais do que a vida, e não é o corpo mais do que as indumentárias. Ora, a lógica é essa, Ele tem dado o mais importante, que é a vida. Ele vai deixar de dar o alimento? Ele tem dado o mais importante, é o teu corpo. Você se movimenta ainda, você está respirando. Ele vai deixar de providenciar a vestimenta? O que você tem feito com as ordens de Deus? Você que está namorando, como está sendo o seu namoro? Não tem test drive, namoro de crente. Como é que está o namoro? Calma. Se alguém avançou o semáforo, 1 João capítulo 1, tem esperança. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, mas não apenas os nossos, do mundo inteiro. Como você tem feito os seus negócios? Você é crente aqui, é crente lá fora? De acordo com as ordens de Deus? Não brinque com as ordens do Senhor. Não brinque. Israel pecou porque ele brincou. Segundo ponto do sermão. Por que Israel perdeu, foi derrotado? Primeiro, ele brincou com as ordens do Senhor. Não brinquem o nome de Jesus Cristo. E essa palavra é para mim, viu? Como pastor, como presbítero docente, como ministro da palavra. Esse manual presbiteriano, ele tem um capítulo só falando sobre presbítero regentes e sobre o docente, que é o ministro da palavra. Suas prerrogativas, suas responsabilidades. Pesa mais sobre mim do que sobre vocês. Pesa mais sobre os guerreiros ali, sobre vocês. Pesa sobre todos nós. Sabe por que pesa mais sobre nós? Porque aqui é muito se deu, muito será cobrado. Então, segunda verdade, segundo ponto, por que Israel foi derrotado? Primeiro, ele brincou com as ordens de Deus. Segundo, está aqui, ó. Porque Deus, aqui e acolá, resolve ser contra nós por amor a nós. Está aí, ó, porque foi derrotado.
aqui e acolá ele resolve ser contra nós, por amor a nós. Guarde essa. Aqui e acolá ele resolve ser contra nós, explique isso, por amor a nós. Não foi Ai que se fortaleceu, não foi o exército de Ai que era melhor do que o exército de Israel. Acontece que por um momento, por amor a Israel, Deus deu força a Ai. Deus usa o chicote que Ele quer para cuidar do seu povo. Ele usou o império assírio, o império sírio, babilônico, medo-persa. Ele usou o imperador Ciro, porque Deus é Deus, mas os mesmos que ele usou, ele também disse: vocês estão se gabando, é como um martelo tentando se gabar daquele que usa um martelo? Pois bem, agora chegou a vez de vocês, Babilônia, Assíria e etc. Leia Jeremias capítulo 10. Por isso que Israel foi derrotado, porque aqui e acolá Deus resolve ser contra nós por amor a nós. Sabe o que significa isso? Apenas para ilustrar com todas as ressalvas. Livrar o povo da desgraça total. Ele resolve ser contra nós por amor a nós, para livrar o povo de mergulhar mais e mais no pecado. Ou seja, Deus disciplina a quem ama. Hebreus capítulo 12. Feliz é a ovelha que aqui e acolá começa a sentir nas suas costas um chicote de Deus, porque Ele está livrando de algo. Pode acreditar, Ele está livrando você do pecado. Pode acreditar nisso. Você já teve a experiência de Deus estar contra você por amor a você? Eu já estive, eu já tive. E como é bom saber que Ele não é contra mim porque me odeia, porque tem ódio de mim. Aqui e acolá Ele é contra mim, por amor a mim. Na verdade, quando Ele resolve ser contra mim, consentindo que eu seja derrotado aqui e acolá, Ele está dizendo: eu estou te salvando, eu estou te salvando, eu estou te salvando. Louvado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele foi contra Israel por amor a Israel. Está aqui o texto. Foi derrotado diante de Ai. E isso fez o povo fazer o quê? Fez o general rasgar suas vestes, junto com os anciãos, se prostrar diante de Deus e clamarem. Por isso que Israel foi derrotado. Existem provações para fortalecer a fé, mas existem disciplinas para fazer você voltar para a fé. Existem provações para fortalecer a tua fé, mas a disciplina é para fazer você voltar para a fé. Porque aqui e acolá os nossos pés se encontram aqui, pouco a pouco. Ninguém se desvia do Senhor da noite para o dia, amado de Deus. É um passo aqui, é um passo acolá. Daqui a pouco a pessoa está totalmente distante do Senhor, mas Ele te ama tanto, Ele ama tanto os seus, que Ele não tem problema de pegar o chicotezinho e dizer: volte, volte e volte. E como é bom quando a pessoa volta, porque Ele não disciplina os bastardos, Ele não disciplina aqueles que não são filhos, Ele disciplina os filhos. Então, quando o chicote bater nas suas costas e for de Deus, agradeça. Volte-se, volte e agradeça, porque você é filho, porque você é filha, porque você é filho, porque você é filha. Louvado seja o Senhor. Somente quem é filho, somente quem é filha pode fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Concluam: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... E aí você pergunta: como é que Deus não deixa que você caia em tentação? Muitas vezes, uma palmadinha paternal.
Uma palmadinha paternal e você diz: opa, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Terceiro, por que Israel foi derrotado? Está aqui no texto. É um texto narrativo, então a gente vai compactando e vai citando. Acã e sua família pegou o que Deus havia proibido, escondeu na sua casa, pensando que ninguém jamais descobriria. E aí está o terceiro ponto. Você pode ocultar do outro, você pode ocultar do povo, mas jamais você vai conseguir ocultar de Deus. Ele está em todo lugar. Salmo 139, se subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço às profundezas do abismo, lá também tu estás. Se eu ousar pegar as trevas como cobertor, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Louvado seja o Senhor. Deus sabe. Você jamais vai conseguir ocultar dele, e ainda bem, ainda bem, ainda bem. Por isso Israel foi derrotado, porque Acã achou que iria ocultar, e ocultou de Josué, ocultou de todo o povo, entre aspas, um comentário de Jazá no quarto ponto. Mas Acã se esqueceu que o Deus que abriu, que fez as águas do Jordão baixarem, para que eles passassem, Ele é onisciente. As palavras ainda não foram pronunciadas por mim, e Ele já as conhece uma por uma. Dentro da sua etimologia, a origem e o significado das palavras, dentro da sua semântica, os novos significados que vão se agregando. Ele conhece o contexto, Ele conhece tudo, motivação, pano de fundo, Ele conhece tudo. Você pode ocultar do outro, ocultar do povo, mas jamais ocultará de Deus. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. A ideia no original é: Ele vê todo mundo como se estivesse sem pele. A ideia é: Ele vê todo mundo como se tivéssemos sem pele. Ele nos vê como você passa por uma máquina de segurança numa alfândega. Quem já viajou aqui para outro país, tem máquinas que tiram um raio-x do seu corpo. Se tiver com droga no estômago, na hora, para cá. Pois bem, essas máquinas aí são fichinha para Ele. Ele vê tudo, meu amigo. Ele esmiuça tudo. Louvado seja o Senhor, Camuel. Louvado seja o Senhor, Raquel. Ao mesmo tempo que isso é um alerta para mim, ao mesmo tempo me consola caso eu venha andar com medo de. Você sabe que o rei da Síria ficou com raiva em determinado momento. O rei da Síria. Porque tudo que ele tramava estava chegando na boca do rei de Israel. E aí ele disse: tem um espião aí. E as nações usavam, viu, gente? Essa ideia de espião aí não é novo não, viu? A União Soviética. Sabia que o atual presidente da Rússia era um espião da KGB? É, meu irmão. Quem está lá não é um mané não, viu? Que Deus tenha misericórdia dele, do mundo, que ele conheça a Cristo e renda a Cristo, viu? Não tem nenhum bobo nesse mundo aí não. Ele só se esquece de uma coisa: acima de todos eles está aquele que tem um cetro de ferro em sua mão, Jesus Cristo. Espião. Quem é que está nos espiando aqui? Entregue aqui agora. Reúne o exército. Tem alguém nos espiando aqui. Tem alguém aqui que comprou com o rei de Israel. Oh, meu Senhor, alguém desse. Tem um tal de Eliseu aí, que ele é assim com o Deus de Israel. Ah, louvado seja o Senhor. Oh, tem um tal de um profeta Eliseu que ele é assim com o Deus de Israel. De fato,
tudo que o rei tramava lá, Deus falava para Eliseu e Eliseu falava para o rei de Israel. Esse Deus de Eliseu é o teu Deus, o meu Deus, o Deus desta igreja, o Deus desse colégio pastoral. Ele é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. A Ele toda glória. Misericórdia, o horário, gente. E eu confundindo, foi o relógio consertou. Que é isso? Foi, o relógio consertou, gente. Eu esqueci do meu relógio ali, eu olhei para ali, está certinho o relógio. O Homem-Aranha subiu ali hoje, viu? Tem um Homem-Aranha na igreja aqui, viu? Tem uns 2, 3 aqui, menino. Deixa para depois, não é EBD. Não é EBD, eu falo quem são os Homem-Aranha da igreja. Quarto ponto. Vou ser bem breve aqui agora. O pecado de um é o pecado de todos numa comunidade do pacto. O pecado de um é o pecado de todos na comunidade do pacto. Quem pecou? Acã. Mas Deus disse o quê? Israel pecou. Deus responsabiliza todo o povo. Isso é teologia da aliança. Isso é aliança com Deus. Por isso, quando falamos que a igreja não é um clube social, e não é, ela não é uma ONG, não é mesmo, porque ela é o povo da aliança, ela é o povo de Deus. É por isso que na nova administração da aliança da graça, a igreja é apresentada como o corpo de Jesus Cristo. Quem pecou foi Acã. Está aqui, capítulo 7, primeiro versículo. Mas aí Deus diz, no versículo 10, versículo 11, Israel pecou. Todo o povo foi responsabilizado. Isso é aliança. Então, se você acha que já conhece com muita profundidade a teologia da aliança, acabe com a sua ideia e se aprofunde na beleza da aliança. Linda aliança. Esse é o quarto ponto. E por isso que Israel perdeu a batalha. Porque o pecado de um é o pecado de todos na comunidade da aliança. Então, quando você ousa pecar e esconder de Deus o pecado, você está trazendo consequências ruins para a igreja. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Davi quase que destruiu o seu povo, o seu exército, porque sem a autorização de Deus, mandou fazer um censo do seu exército, sem a autorização de Deus. Abraão foi lido hoje, por 2 vezes mentiu, lembram? Colocou em risco a vida da sua própria esposa e colocou também em risco a vida dos outros povos lá. Lembram? O profeta Jonas, fugindo de Deus, colocou em risco da vida dos marinheiros, lembram? Deus mandou um vento e um navio, A teologia da aliança é assim, ela é linda, meu irmão. Por isso que quando Caim mata Abel, qual é a pergunta de Deus? Onde está o teu irmão? Então preste bem atenção. Você é meu irmão em Cristo aqui, e você é meu irmão em Cristo na segunda, e você é meu irmão em Cristo na terça, e você é meu irmão em quinta, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, de domingo a domingo, como diz uma canção de outro contexto, fazendo um recorte, de janeiro a janeiro, nós somos povo de Deus, nós somos povo da aliança. 1 Pedro 2,9, vós sois raça eleita, nação santa, o que mais? Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O pecado de um é o pecado de todos. Por isso que Israel foi derrotado. Quinto ponto. Eu reconheço que eu estou sendo muito longo no sermão, viu? Eu vou dizer que eu prometo não, mas... Tá bom? Mas vamos lá. Quinto ponto. Israel pecou, foi derrotado, sabe por quê? Pecar, muitas vezes, é querer antecipar a bênção que Deus vai dar, mas não chegou a hora. Porque quando vem a vitória contra Ai, Deus agora diz, pode pegar os despojos para vocês, capítulo 8, entendeu? Acã foi impaciente, primeiro pegou coisas condenadas e depois pegou ouro, prata, bronze. Pecar muitas vezes
é você querer antecipar a bênção que Deus determinou para dar na hora certa. E quando você ousa antecipar o usufruto da bênção fora do tempo de Deus, essa bênção se torna maldição. Espere o tempo de Deus, o kairos de Deus. Acã não esperou, pois no capítulo 8 a vitória veio e Deus disse: podem ficar com os despojos para vocês. Acã não esperou. Derrota. Penúltimo ponto. O caminho para a reversão. A partir, meus irmãos amados, do versículo 13. Leia comigo. Só o versículo 13. E depois eu vou só comentar o resto do texto. Levante-se e faça o quê? Santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês. Ó Israel, vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. O caminho para a reversão é a santificação. Significa aspecto negativo, deixar de fazer aquilo que ele proíbe. Aspecto positivo, fazer o que ele manda. Vocês não terão como resistir se vocês não tirarem as coisas condenadas do vosso meio. Isso é santificação. E aí, ele diz como fazer. E o processo é: reúna o povo. E eu mesmo vou determinar onde é que está. Reúna as tribos. Aí caiu sobre a tribo de Judá. Reúna essa tribo. Aí caiu sobre a família tal, caiu sobre a família de Acã. O resultado? Disciplina extraordinária de Deus. Porque ele brincou com o caráter de Deus. O povo sofreu, ele sofreu muito mais. Está aqui o texto. Adianta aí para o versículo 25. Josué disse a Acã: porque você trouxe esta calamidade sobre nós, o Senhor hoje trará a calamidade sobre você. Agora, gente, por que Deus não disse logo para Josué: Acã pecou, ele pegou coisas condenadas? E não, reúnam as tribos, e eu vou passar um pente fino, lançar sorte. Deus usava isso. As duas pedrazinhas que ficavam no peitoral do sacerdote eram usadas para lançar sorte na perspectiva bíblica. E aí ela foi caindo. Tribo de Judá, dentro da tribo de Judá, família tal, e dentro da família tal, Acã. Por que Deus faz isso? Para responsabilizar o povo, mas muito mais. Acã teve tempo para se arrepender. Ele confessou voluntariamente? Não confessou voluntariamente. Ele confessou depois que a sorte caiu na família nuclear dele. Ele teve chance. Quando Deus reuniu o povo e foi lançado as pedras, as duas pedras do peitoral do sacerdote, caiu sobre Judá, ele já deveria ter dito: Josué, fui eu. Ou antes disso mesmo, quando Josué reuniu o povo: olha, Deus disse que o Israel pecou. Alguém pegou coisa condenada aí. Ele já deveria ter dito: fui eu. Não, ele, como que estivesse brincando. Daqui a pouco, entendeu por que Deus disciplinou pesadamente? O caminho para a reversão é a santificação, meu irmão. A doutrina da santificação não está fora de moda para Deus. A doutrina da santificação progressiva não está fora de moda para Deus. Eu tenho um livro que é de um pastor presbiteriano, neto de Billy Graham, fora de moda, falando que a igreja, na perspectiva de Deus, hoje está fora de moda. São poucos que querem, mas Deus não se preocupa com isso. Poucos querem, mas outros tantos querem também. Louvado seja o Senhor. E por isso estamos aqui. Então, o caminho da reversão é a santificação. E aí, o resultado? Josué 8, 28. O povo vence
Pai, porque o povo se santificou, porque o mal foi tirado do meio do povo. Vitória sobre Ai. Esse é o sexto ponto, vitória, voltou a vencer. Se a primeira igreja presbiteriana Petrolina ela quer continuar avançando como Deus quer, não brinquemos com as ordens de Deus. Atentemos para isso, prossigamos nos santificando, claro, calma, sem extremos, sem legalismos, mas também com muito cuidado. Não é o mundo que vai ditar a nossa ética já foi ditada pelo dono da igreja, a nossa ética foi ditada pelo dono da igreja, Jesus Cristo. Não é poder executivo que vai ditar como a igreja deve viver, não é poder legislativo que vai ditar como esta igreja deve viver, não é o poder judiciário que vai ditar como ela tem que viver. Ele, o dono dela, já ditou: Jesus Cristo. Eis aí a causa das nossas derrotas, mas ainda bem existe o caminho da reversão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em o nome de Jesus Cristo. Amém.